E a gente está de volta para falar de um caso fascinante, estudado por especialistas no Brasil e no exterior. Um povoado que abriga uma comunidade de surdos no sertão do Piauí criou uma nova língua de sinais, uma forma de comunicação só praticada ali. Pois bem, agora pesquisadores estão organizando um dicionário para preservar essa língua que se chama acena. Estas estradas de terra árida levam a comunidade de Várzea Queimada no sertão do Piauí. O trançado com a palha de carnaúba é, na maioria das casas, o que gera renda por aqui. Quem vive da várzea vive basicamente do artesanato e da agricultura. Palmeiras exuberantes contrastam com a vida dura deste povo, que por mais de 70 anos sofreu com o isolamento. Até pouco mais de 10 anos não havia sequer estrada asfaltada. O povoado de 900 moradores tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Mas Várzea Queimada também chama a atenção por um outro motivo: a quantidade de pessoas surdas que nascem aqui. De cada 25 crianças, uma apresenta surdez. O isolamento dos últimos anos acabou provocando um fenômeno entre a comunidade de surdos de Várzea Queimada: o surgimento de uma língua de sinais própria. É que tanto os surdos quanto os não surdos se comunicam através de gestos que indicam ações do dia a dia, como ir à igreja ou avisar que está fazendo calor. A diferença é que todos esses sinais foram criados por eles. Não por acaso que essa nova língua foi batizada de Sena. Dona Silvana tem 6 filhos. 3 deles nasceram surdos. Como não tiveram acesso ao aprendizado de Libras, a língua brasileira de sinais, o jeito foi improvisar. Foi difícil, mas conseguiram, porque é uma régua que eles vão aprendendo, né? Aprendendo até adaptar e pronto. Ainda hoje tem dificuldade, claro, né? Porque os ouvintes também têm, eles já sabem comunicar com a gente, todas as cenas. Sem saber, a família ajudou a estruturar o que os pesquisadores chamam de língua emergente. O fenômeno despertou o interesse deste doutor em linguística pelo Massachusetts Institute of Technology, que passou a estudar a língua de Sena do Piauí. Acho até um nome bonito que dá essa dimensão teatral. É uma língua nova, é uma língua que tem apenas 3 gerações, completamente inédita e completamente diferente de Libras, a língua brasileira nacional de sinais. A Libras nós temos um alfabeto, em Sena nós não temos alfabeto. Na Libras nós temos um sistema numérico, em Sena nós não temos um sistema numérico, né? O número de sinais da Libras é maior, se você comparar com o número de sinais da Sena. Os registros da Sena começaram há 70 anos, quando nasceu a primeira mulher surda da comunidade. Dona Lídia continua se comunicando apenas com os sinais que ela e a família ajudaram a criar. Tem que criar em Sena, né? Que a gente vai... Chegou energia, né? A gente vai ter que comprar televisão, comprar TV, né? Comprar geladeira para beber água geladinha, né? Comprar máquina de lavar roupa, né? Mas o que explica tantos surdos nascerem num só lugar? A resposta está na genética. A doutora Karina Mandelbaum estudou profundamente Várzea Queimada, onde o casamento entre primos era bem comum. Nosso material genético, ele está sempre aos pares. Por quê? Porque vem uma cópia do nosso pai e uma cópia da nossa mãe. E esse material genético, ele contém lá a instrução para fazer todo o nosso corpo, desde a cor do nosso cabelo, da nossa altura. E algumas alterações nesse código genético, quando estão tanto na cópia da mãe quanto na do pai, podem levar à manifestação de doenças ou de deficiências. No povoado, a Sena tem uma função social relevante. Surdos e não surdos se comunicam naturalmente, como na hora de fazer compras no mercadinho. Como é que você aprendeu? Aprendi convivendo mesmo, porque aqui na nossa comunidade tem muito caso de surdo e mudo. A gente já cresce, já aprendendo já. Há 5 anos, especialistas da área de linguística da Universidade Federal do Delta do Parnaíba estudam as origens e o desenvolvimento dessa língua de sinais no povoado. De lá para cá, os estudos avançaram bastante e até agora os pesquisadores já catalogaram quase 300 expressões que são utilizadas pela comunidade de surdos
de várzea queimada. O resultado está ganhando forma com o dicionário Sena Libras. As palavras estão sendo registradas em fotos. Então a ideia de se criar um dicionário é valorizar a língua desse povo, que eles criaram essa língua aqui, fazer com que as gerações futuras tenham acesso a esse material, né, esse registro dessa língua. Os pesquisadores também querem traçar uma comparação entre o caso brasileiro e os casos de outras duas comunidades, uma na Turquia e outra em Israel. Nesses locais, os surdos também desenvolveram uma linguagem própria de sinais. Isso vai fazer parte de uma grande comparação internacional que estamos no processo de fazer, de comparar os mesmos vídeos, as mesmas sinalizações entre essas línguas para ver, de fato, se tem o que se chama uma evolução paralela. Laís, de 15 anos, é a pessoa surda mais jovem da comunidade no Piauí. Em casa, aprendeu a Sena e na escola, Libras. Você pensa melhor em Libras ou Sena? A intérprete nos ajuda. Eu penso em Libras e Sena, porque minha família fala em Sena, meus amigos em Libras. Quando vem pessoas de fora, surdo, eu na escola, eu falo em Sena também. É algo muito importante. Nós temos uma língua nativa do Piauí, né? E nós temos que nos movimentar em relação a salvaguardar, né, o futuro, a memória dessa língua.